Bom, eu sou a Luísa Peixe, essa é a Sabrina Duran e a gente faz parte do coletivo CRU. E CRU não é uma sigla, CRU é de cru mesmo. A gente vai falar hoje sobre a bicicleta como instrumento de subversão da cidade. Eu vou apresentar um pouco o coletivo, falar um pouco das coisas que a gente faz e a Sá vai fazer depois esse link sobre a subversão da cidade. Então, pode passar. O quase não que virou sim, que na verdade o CRU nasceu de uma coisa que deu errado, um plano mal sucedido. Existe esse Paper Girl, que é um projeto que nasceu em 2006 em Berlim e que já foi replicado em várias cidades, que acontece assim, uma vez por ano, pessoas saem de bike pelas cidades, pelas ruas da cidade, distribuindo kits de materiais gráficos, que são fotos, cartazes, gravuras, coisas artísticas que comuniquem e que sejam legais. E eles passam o ano inteiro produzindo esses kits, essas peças gráficas. E a gente queria replicar isso em São Paulo. Isso já acontece em Nova York, desde Nova York até México, Estocolmo. Até na Estônia já tem replicação do Paper Girl, e em São Paulo não tem. Inclusive, nenhum lugar do Brasil tem. Quem quiser replicar, fica a dica. Só que tem uma regra. Uma única regra tem o Paper Girl, que nada pode ser reproduzido utilizando serviços de gráfica. E desde que a gente teve a ideia, até o dia que a gente queria realizar a ação, que era no dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, a gente tinha 3 semanas. Ia ser impossível fazer. E aí a gente tinha as ideias e tinha encostado na possibilidade de colocar elas em prática, que nem muita gente colocou aqui. E deu um baque, né? Pô, não vai dar para fazer e tal, e agora? Só um detalhe, essa informação que a gente teve de que... porque a gente já tinha mandado e-mail para as meninas de Berlim para saber se a gente podia usar o nome delas e tal. E aí, na última hora, quando a gente já estava reunido para começar a fazer os kits, né, a gente ia fazer 500 kits com informação sobre a bicicleta, legislação de trânsito, etc., para distribuir para os motoristas, ciclistas e pedestres na Avenida Paulista, na parte da manhã, no dia 22 de setembro. E uma semana antes, quando a gente ia começar a fazer, elas mandaram um e-mail, a gente já estava na sala, assim, todo mundo sentado no chão, prestes a fazer, elas disseram que não podia ser feito em gráfico. Então, aí, meio que acabou o projeto, assim, na hora, né? A gente deu aqueles, sei lá, 2 minutos de absoluto silêncio. Rolou um luto ali na reunião, todo mundo morreu por um pouquinho. Mas a gente parou e falou, não, tá todo mundo aqui, as ideias estão aqui, vamos fazer. A gente fez, foi o maior sucesso. E as ideias não pararam de aparecer, a gente continua fazendo outras 1000 coisas, eu vou até citar algumas aqui mais para frente. E assim nasceu o CRU, de não cozido mesmo, de não frito, de 1, 2, 3 e já. Assim. E sem agendas, porque cada um trabalha no modo que tem disponibilidade para se dedicar e assumir funções para cada coisa, né? E não tem mágoa se alguma pessoa está ocupada e não pode participar, é normal, é super fluido. Sem hierarquias, porque como um dos princípios básicos dos processos colaborativos, ninguém é maior que ninguém, ninguém manda mais que ninguém, todo mundo procede igual. E sem regras, porque, na verdade, nada é obrigatório, ao mesmo tempo que nada é proibido. Então, a gente funciona conforme consegue. Mais prazer, porque a gente trabalha em prol dos ideais que a gente acredita, explorando as habilidades que a gente gosta de explorar, assim. Então, se você trabalha feliz num projeto que te traz felicidade, o produto desse projeto vai ser lindo, vai ser, sem precisar explicar muito, ele vai ser brilhante, sabe? E acaba deixando um legado naturalmente, na verdade. E uma característica que o CRU tem é que nenhum dos envolvidos recebe remuneração pelos trabalhos que a gente realiza. A gente se inscreve em vários projetos e tal, e a grana que entraria como parte de administração de projeto, a gente investe no coletivo para que a gente continue podendo financiar as nossas próprias ideias sem ter que depender muito de patrocínio. Assim, você acaba dependendo, né? Mas é um meio de conseguir viabilizar ideias também tão grandes. Isso é uma coisa importante do coletivo, não é que, enfim, a gente é contra o dinheiro, nada disso. É porque cada uma de nós já tem o seu ofício, né? A Peixe é designer, eu sou jornalista, a Feca Vídeo. Como é que é o nome? Produtora de vídeo, a Fê é designer, desculpa, Feca. E então a gente não queria, dentro do coletivo, que é um coletivo onde a gente busca ter prazer 100% com o que a gente faz, a gente não queria ter essa preocupação de ter que ganhar dinheiro. Então, tudo que a gente recebe de projetos, etc., a gente reinveste no coletivo.
E também quando a gente recebe convites para projetos muito, muito grandes, que a gente vê que sai um pouco da esfera artesanal, quase que a gente trabalha, às vezes a gente recusa, justamente por isso, porque se a gente tiver que ampliar a escala, a gente vai sair do nosso foco, e não é o que a gente quer. Assim. Então, agora eu vou citar um pouco das nossas ações. Pode passar. Esse foi o tal Não Paper Girl, no Dia Mundial Sem Carro, a primeira ação do CRU. A gente fez, como a Sá falou, 500 kits, tinham mapinhas informativos, mapeando pontos de aluguel de bike gratuito, que em São Paulo tinha na época, hoje já não tem mais. HQs explicativas, como começar a pedalar. E foi sucesso, foi muito bonito de ver. Acho que a maioria aqui já conhece o Bike Anjo, mas eles são um coletivo que também promove a cultura da bike, com pedal seguro e tal. E eles estavam procurando financiamento para a plataforma. E eles fizeram uma balada para ajudar nesse financiamento e convidaram a gente para também produzir kits para ser colocado à venda lá e devolver a grana para eles para ajudar. Inclusive, nessa festa, a gente colocou ali em prática, junto com amigos mecânicos, a bike liquidificador, que forneceu drinks para a gente a noite inteira. Foi muito, muito divertido. Forneceu um drink e tinha graxa dentro. Tinha graxa, por isso que era uma coisa mais interna, assim, não é uma coisa... Aí, no Baixo Centro de 2011 também, foi o primeiro festival Baixo Centro. A gente mapeou a região central de São Paulo, colocando em critério ali espaços culturais, espaços bonitos, espaços a serem apropriados por pessoas e ações na rua. E saiu de pedalada, contando um pouco da história, um pouco do cronograma de espaços culturais, e também foi bem legal. No Dia das Crianças do ano passado, a administração do Parque Joaquim Nabuco, na periferia de São Paulo, convidou a gente também para fazer uma atividade recreativa com as crianças lá. E, junto com outros coletivos que a gente tem como parceiro, a gente fez uma série de atividades, tanto recreativas quanto instrutivas. E aí o CRU também fez um joguinho de super trunfo. A gente fotografou as bicicletas nossas e de amigos, até dar o número certo do baralho, colocou uns atributos, pontuou esses atributos e fez o joguinho para as crianças, e outras muitas edições desse joguinho a gente acabou fazendo aí para sempre. Vocês devem se lembrar do Super Trunfo, né? Que é aquele jogo. Só que esse jogo que a gente fez tinha algum errinho ali que o jogo não terminava nunca. Só. Depois a gente arrumou. Você jogava eternamente, aí a gente descobriu o que era. Os nossos amigos testaram e aí depois deram feedback para a gente. O Taco Cru Pegando Fogo, ele já é uma ação que ele visa mais essa coisa da apropriação do espaço público. É uma coisa que todo mundo se diverte, ele já teve 3 campeonatos, e quem passa pela rua e vê a gente jogando quer brincar, quer jogar. Uma vez eu segurei as sacolas de uma tia para ela ir jogar, e foi super divertido, sempre é muito legal. A gente fez perto de um terminal de ônibus também, aí os motoristas queriam, assim, na folga deles, eles queriam jogar junto com a gente enquanto dava o horário do café deles. Foi lindo. E aí, no aniversário de 1 ano do CRU, a gente fez uma festa comemorativa, e o ingresso para essa festa era o baralho, que a gente também produziu. A gente fez um ensaio fotográfico, pontuando também essa coisa da relação do ciclista com a bike, e ficou super bonito também. A gente fotografou os nossos amigos, assim, ciclistas, né? E cada carta tinha, enfim, o detalhe do corpo de um deles, e sempre alguma marca que a bicicleta deixa no corpo, seja uma marca de queimada de sol, uma marca de graxa, uma cicatriz, enfim. E era ficou super bonito. Era para mostrar onde acontece essa relação, né? Onde elas se encostam, onde uma faz parte da outra. O Mundo que a Bike Move foi um convite da Secretaria de Educação, que estava com um projeto que eles entregavam bicicletas nos céus da cidade. Heliópolis foi o primeiro céu a receber essas bicicletas. E a gente foi convidado para fazer também uma ação recreativa com as crianças, junto também com outros coletivos amigos. E o que é importante mostrar aqui é que esse foi o primeiro protótipo da bike geradora de energia, que eu vou falar daqui para frente, que é um dos projetos que germinou e começou a dar certo sozinho. E que é o xodó da Peixe. Né? Que é meu xodó. Pode passar. A bike geradora de energia, ela já foi para a rua 5 vezes, e a cada vez que ela vai para a rua, a gente consegue aperfeiçoar ela um pouco mais, seja na parte mecânica, elétrica e até estética. Você pode ver que a última edição dela aqui está lindona, com as bikes todas iguais, aqui estava tudo...
E, na verdade, é um sistema elétrico que alimenta energia, alimenta uma bateria de carro com energia gerada pela pedalada. Ali tem acoplado uma tomada que você pode ligar o que você quiser, desde um computador, um projetor, até uma geladeira. Pode passar. O bike tinha uma plataforma de mapeamento de estabelecimentos bike-friendly. A ideia é que os usuários vão no estabelecimento e percebam se eles têm ou não dificuldade de parar a bike ali, se são bem recebidos ou não. Eles mandam uma avaliação para a gente cadastrar no site, para que haja um mapeamento de onde a gente é ou não bem ou mal recebido, que isso pode mudar. A gente, inclusive, entra em contato com os estabelecimentos avaliados. E hoje já está presente em 9 cidades. O Cineclube acontece no Gangorra, que é a sede do nosso coletivo lá em São Paulo, e ele acontece quinzenalmente. A gente exibe filmes que têm um apelo, que façam refletir um pouco essa questão da vivência no urbano, do ocupar o espaço na cidade, tanto perspectivas positivas quanto negativas dessa vivência. E acontece 2 vezes por edição. Sexta-feira tem conversa com o diretor, então são sempre pessoas, diretores próximos. A gente, inclusive, serve de vitrine para pessoas que não têm espaço para exibir seus trabalhos. E no sábado não tem diretor, mas tem pipoca de graça. Aí a Combike, a Sá vai falar um pouco mais. A Combike é um projeto que a gente começou faz pouco tempo, né? Faz acho que uns 3 meses, a gente já fez 2 edições. A gente aluga uma Kombi e vai até o extremo leste da zona leste de São Paulo, que é muito longe, assim, tipo 3 horas de Kombi da zona oeste até esse lugar. E esse lugar onde a gente vai é o Jardim Helena, que em São Paulo é o bairro com o maior índice de uso de bicicleta como meio de transporte. Então, eles têm um bicicletário perto da estação de trem. Acho que tem umas 300 vagas e elas estão sempre lotadas. Assim. Então, as pessoas vão lá, deixam a bicicleta, pegam o trem. Tanto as pessoas que trabalham de manhã quanto as que trabalham à noite. Então, a gente conserta a bicicleta, faz reparos básicos e tal, ensina um pouco. Esse é um projeto que ele ainda está no piloto, né? A gente está tateando, está tentando entender ainda como ele pode funcionar melhor. Porque são públicos diferentes, né? A pessoa que usa a bicicleta todo dia para ir trabalhar e tudo mais, que pedala na periferia da cidade, que não tem nenhuma estrutura, então são necessidades diferentes. E aqui eu entro já na questão da criatividade, que é a criatividade usada dentro do coletivo, né? A criatividade no CRU, ela é resultado da observação do entorno, por isso que a Combike ela ainda está nessa fase piloto, porque a gente ainda está entendendo como as pessoas ali funcionam. Então, a gente presta atenção na demanda, né? Nas necessidades dessas pessoas, que discurso toca essa demanda, né? E qual a melhor forma de concretizar esse discurso. Então, a criatividade no coletivo ela é quase sempre uma resposta a um desejo que a gente identifica, né? E, no caso da bicicleta, é sempre um desejo de pedalar melhor, com mais segurança, e de ampliar o uso da bicicleta como meio de transporte. E a gente acha que a satisfação desses desejos, né, ela é potencialmente transformadora, porque são desejos de pertencimento à cidade, né, de pertencimento ao espaço urbano. E você se sentir parte de uma realidade é condição essencial para você conseguir transformá-la. E tem um geógrafo britânico chamado David Harvey, ele diz que o direito à cidade não é o direito de ocupar um espaço que já existe, é o direito de se transformar e de transformar o espaço onde você está, né? E acho que a bicicleta ela é um instrumento muito poderoso nesse sentido, porque ela é quase uma extensão do seu corpo, né? Então, quando não sei se vocês aqui pedalam ou não, mas quando você usa a bicicleta com frequência, você vai descobrindo as suas potencialidades e as suas limitações. Ela traz de volta para você a escala humana, né, que está muito perdida hoje, enfim, em tempos de muita velocidade, seja velocidade de tecnologia, do automóvel, etc. Então, a gente perdeu um pouco a escala humana. Tudo é mega, tudo é giga, tudo é para ontem, e, enfim. E o fato de ser quase uma extensão do corpo, né, a bicicleta... ocupar o espaço com a bicicleta não é metafórico, né? É literal. Você está na rua com o seu corpo em cima da bicicleta. Então, aqui eu entro para falar da proposta do CRU, que é usar a bicicleta como meio de transporte, né? Um transporte que dá prazer e um transporte que tem potencial de humanizar e sociabilizar as pessoas. Só que essas 3 propostas elas têm que ser
analisadas de acordo com a realidade onde a gente vive, né? Então, por exemplo, o uso da bicicleta como meio de transporte, mas um meio de transporte numa sociedade altamente carrocrata, que há pelo menos 50 anos todas as políticas públicas de mobilidade são rodoviaristas, então são todas feitas para o carro. Tudo que a gente vê de investimento público é para manutenção do transporte individual motorizado. É um transporte que dá prazer, mas dá prazer numa sociedade ainda viciada numa zona de conforto, que é o carro. O carro é uma zona de conforto, mas é uma zona de conforto desconfortável, porque tem trânsito, porque tem gasto, porque tem poluição, enfim. Só um parênteses aqui, a gente não é contra o carro, antes que, enfim, porque o discurso é pró-bicicleta, mas ele não é anti-carro, assim, a gente só é a favor do uso racional do automóvel. Bom, por fim, a nossa proposta é, enfim, promover um transporte que é potencialmente humanizante e sociabilizante, mas numa sociedade onde os espaços públicos são altamente segregados, né? Então, a gente tem, em São Paulo, pelo menos, espaços cada vez mais áridos, espaços públicos onde não tem um banco para você sentar, não tem sombra, não tem comércio local pequeno para você ir, se alimentar, enfim. Nesse sentido, a proposta do CRU é a subversão, né? E aqui eu faço um paralelo com junho desse ano, que imagino que vocês tenham acompanhado os protestos que aconteceram em São Paulo, enfim, levados a cabo pelo movimento Passe Livre, né, pela redução da tarifa. Então, acho que o MPL deu 3 exemplos importantes de subversão. Assim. Primeiro, subversão do espaço, né, do espaço público, das ruas. As ruas são dos carros. É o que está dado na sociedade. A partir do momento que as pessoas vão para as ruas e ocupam e fecham o trânsito, o poder público fica ensandecido, né? Porque, em tese... Pode passar, Fê. Isso, para mim, é uma prova muito clara assim, de quanto o Estado se recusa que as ruas sejam das pessoas. Porque a polícia precisa fechar a Avenida Paulista para evitar que os manifestantes fechem a Avenida Paulista. É engraçado, e é um contrassenso, e é um reflexo de como pensa o Estado, né? Depois, o MPL subverte a lógica dos preços, né? Porque a lógica das tarifas é de aumento progressivo. O MPL chega e diz, não vai aumentar. E não só não vai aumentar, como o aumento vai ser revogado. E eles conseguiram fazer com que o aumento fosse revogado. Depois, eles subvertem o discurso. Primeiro, subverteram o uso do espaço, a lógica do preço e agora o discurso. O prefeito havia dito para eles, a gente não tem como baixar a tarifa. Eles disseram, tem. E depois o prefeito quis jogar a bomba no colo deles e falou, então me digam vocês de onde é que eu vou tirar para poder baixar a tarifa. E eles disseram, não é obrigação nossa dizer para você, você é o prefeito, você tem que saber como fazer isso. Então, eles dobraram o prefeito, eles subverteram o diálogo, eles subverteram o que estava posto, enfim, há décadas. E isso foi um grande marco, assim, é que talvez a gente ainda não tenha compreensão total do que aconteceu em junho, mas acho que, com o passar do tempo, isso vai ficar mais claro. E aí, fazendo um paralelo com o CRU, a gente, de alguma forma, subverte o espaço, né? Quando a gente se coloca de bicicleta nas ruas. O nosso espaço, como ciclista, está garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Está lá dizendo que a bicicleta é veículo de propulsão humana com o mesmo direito na via e com preferência aos demais veículos. Mas, enfim, como, culturalmente falando, as ruas são dos carros, é uma subversão que a gente sente na pele, inclusive, quando a gente pedala e as pessoas, algumas vezes, são contra a nossa presença nas ruas. Depois, a gente subverte a lógica do preço, né? Que, com um carro, por exemplo, se gasta muito, desde o investimento inicial até a manutenção, etc., e a desvalorização do automóvel. No caso da bicicleta, não. E, no caso da bicicleta, quanto mais você usa, mais você quer ficar com ela, você não quer vender, você não quer comprar outra, porque você se afeiçoa à bicicleta, né? E depois tem a subversão do discurso. E aqui a gente tem alguns exemplos. O próprio Bike é essa subversão. A gente diz para o estabelecimento, olha, nós vamos te aprovar porque você tem bicicletário, porque você tem onde deixar a gente guardar a bicicleta. Ou a gente vai te reprovar no status, no site, porque você não tem esse espaço. Só que, claro, a gente dá os recursos, a gente disponibiliza um manual para o estabelecimento aprender como fazer isso de maneira correta. Bom, tem um outro exemplo também de como o CRU subverte também o espaço público, que é com o Cineclube, que a gente faz a céu aberto, né? A gente usa um viaduto em São Paulo que é fechado aos domingos e a gente projeta, a gente faz um cinema a céu aberto e usa a fachada de um prédio privado como telão,
usa energia da bicicleta geradora e usa uma energia gato no vizinho, que a gente joga a tomada para ele e ele, enfim, liga o projetor. E tem um último exemplo que eu queria dar sobre a Cicloliga, que é um coletivo de coletivos do qual a gente faz parte. São coletivos que se reúnem para fazer uma ação pontual, específica. A gente tem um objetivo concreto e a gente se une para pensar uma estratégia para alcançar esse objetivo. Rapidamente, ali em cima, os dois são frames de vídeos, né? A gente fez um vídeo porque em São Paulo, até pouco tempo atrás, o ciclista não podia usar a escada rolante com a bicicleta. Isso para a gente é o caos, né? Porque a gente pode entrar no metrô, mas carregar a bicicleta, a escada acima e abaixo, é difícil. Então a gente fez esse vídeo, fez um viral que teve muita repercussão. Dali 3 dias que a gente divulgou, a gente recebeu um pedido do presidente do metrô para ir conversar e ver o que poderia ser conseguido, etc. E a gente teve essa conversa e eles liberaram a escada rolante no sentido da subida. Na descida ainda não pode, porque eles falam que é mais perigoso. Eu acho que não é, mas, enfim, a gente ainda vai conseguir a descida. E a resposta veio 1 semana depois de ter lançado o vídeo. Foi uma coisa muito imediata. Assim. Sim. E na parte de baixo também é um vídeo que a gente fez descendo a lenha na CET, que é o órgão, enfim, que regula o trânsito, e eles não multavam motoristas que ameaçavam ciclistas. A gente fez um vídeo dizendo que a CET era omissa. Dali, alguns dias também, o secretário de Transportes e presidente da CET convocou uma reunião com a gente e conversamos com ele, e a gente disse, olha, ou vocês começam a multar, ou vocês começam a fazer campanhas educativas, etc., então as pessoas vão continuar morrendo nas ruas pela omissão de vocês. E daí a Secretaria de Transportes, a CET, começou a autuar os motoristas, né? Bom, eu já estou terminando de fato. Subversão e continuidade. O trabalho do CRU é mais ou menos como a água que vai se infiltrando na rocha pouco a pouco, né? E essa água vai criando pequenas fissuras que, em algum momento, criam grandes cisões, né? Então, a ideia do CRU é que, com essas pequenas transformações, o discurso hegemônico se desestruture, se desfaça, né? E que o discurso que é subversivo vire hegemônico. E, quando isso acontecer, o CRU não precisa mais existir, porque a nossa... A voz falhou, mas eu disse que era mentira. Não, vai continuar existindo, mas em outra frente, né? Porque esse tipo de subversão não vai ser mais necessária. Só que a história mostra para a gente que a subversão é sempre necessária, em diversos campos, em diversas searas. Cabe a gente observar, cultivar uma boa observação do entorno, né? Para descobrir as demandas, os desejos e encontrar a voz e o formato para dar vazão a esses desejos. É isso, obrigada. E desculpa por ter passado o tempo aí.